Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo aqui direto de Brasília, capital federal, trazendo mais um vídeo para o canal Off Rio com muito orgulho, né? E antes de falar ou trazer notícias do Vasco da Gama, quero pedir aquela força, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ele ser indicado no YouTube, segue o @Vascaíno Cerrado também lá no Instagram. Bom, a 1xBet é parceira do canal Vascaíno Cerrado. Vou trazer aqui um jogo de amanhã na Copa Nordeste. Amanhã tem Santa Cruz e Fortaleza. Estão pagando 5,10 na vitória do Santinha, 3,70 no empate, 1,63 na vitória do Fortaleza, que foi eliminado da Libertadores e deve agora voltar as atenções para a Copa Nordeste e para as competições que sobraram nacionais, tá bom? Então, o link está no primeiro comentário fixado, clica, você vai abrir o cadastro, você vai fazer o cadastro, você vai fazer o seu cadastro, e aí o código promocional tá aqui, ó, nesse cantinho que você vai ver, ó, do Cerrado, coloca do Cerrado e embaixo aqui, ó, confirma nesse verdinho, e aí você ajudou o canal com essa parceria importante. O primeiro depósito ou Pix que você fizer até o valor de R$ 1.200, a 1xBet dobra em bônus para você usar na plataforma, no site, enfim. O XBet é parceiro do canal Vascaíno Cerrado 2023. Bom, eu vou trazer aqui duas informações. Antes, eu só quero me dirigir a algumas mensagens que eu recebi de pessoas sobre o vídeo que eu gravei hoje e ontem, né, todos eles falando sobre esse futuro incerto com relação às contratações, a SAF, a preparação para o Campeonato Brasileiro. Fui bem sincero sobre o que eu penso, sobre o que eu acho, né, deixando bem claro que eu estou torcendo para dar certo. É claro, uma vez que passou, uma vez que viramos SAF, todo o assunto, o debate de SAF, ele fica para trás. Agora a gente precisa torcer para as coisas acontecerem da melhor maneira possível. E muita gente fala, poxa, eu curto seu canal, mas calma, também não critica tanto, vamos dar um tempo, vamos esperar as coisas acontecerem. O time está encaixado, está melhor do que nos outros anos. Eu tenho falado isso aqui no canal. O time fez contratações pontuais, né? A situação dos goleiros é que me preocupa, porque parece que o Corinthians está incomodado com a situação do Ivan, e pode ser que o Ivan não permaneça no Vasco, né? E aí a gente vai ter que ficar com o Léo Jardim e os goleiros lá da base, né? O House já não são da base, já estão integrados ao profissional. Então a situação do Ivan me preocupa. Eu vi algumas notícias de que o Corinthians não está, ou o goleiro está insatisfeito, uma coisa nesse sentido. Mas os zagueiros, gostei do Léo Pelé, gostei do Capasso, embora algumas pessoas tenham criticado por causa da falha dele contra o Urubu, eu também critiquei, né? Gostei dos laterais, a gente não tinha laterais bons como a gente tem agora há muito tempo, né? Gostei da revelação dos volantes aí, o Barros e o Rodrigo. Gostei também do Meia Jair, da contratação. Acho que tá devendo o ataque, né, com o Pedro Raul e o Orediano. Então, assim, claro que eu entendo as pessoas que vêm e falam, calma, o processo ele não é assim do dia para a noite, as coisas não vão acontecer imediatamente, são anos, 20 anos de desmando, de problemas, e isso não vai virar em 3 meses, você não pode cobrar tanto. Eu entendo todo esse processo e entendo o que vocês estão querendo dizer. O que me preocupa é o rumo que a coisa pode tomar. O que me preocupa é saber que as próximas contratações, elas não vão ser de impacto, elas não vão ser contratações que cheguem para resolver o problema que a gente constatou no Campeonato Carioca. A falta de jogadores que tenham capacidade de decidir em jogos importantes e em clássico. Ficou bem claro isso no jogo contra o Fluminense, que a gente jogou melhor que o Fluminense e perdeu porque eles têm um jogador diferente, que em 3 oportunidades colocou 2 bolas para dentro, e a mesma coisa com o Flamengo, que também não jogou melhor que o Vasco, e as oportunidades que teve, foi lá e fez os gols. Então, ficou para mim, de lição desse início de temporada, ficou claro que a gente precisa de jogadores capazes de decidir uma partida, os chamados medalhões. E isso eu tenho visto de jornalistas que apoiaram a venda do Vasco, de jornalistas do Grupo Globo e de pessoas ligadas a 777
que não é o perfil de contratação da empresa, que isso não vai acontecer. E os nomes que estão pintando de jogadores são mais do mesmo aí, nesse nível do Pedro Raul, do Orediano, do Jair. É isso que vai chegar e a gente precisa dos jogadores diferentes. É isso, entendeu? Não tô questionando aí, é lógico que eu tô feliz com os salários em dia, é lógico que eu tô feliz de ver o Vasco jogar melhor contra o Urubu, de igual para igual, muitas vezes até melhor, falei isso nos vídeos e vídeos de pós-jogo, que o Fluminense. Lógico que tem uma evolução, mas se a gente não cobrar o diferente, nós vamos ficar no quase. É essa a minha preocupação, tá bom? Mas entendo a mensagem que vocês colocaram aqui. Bom, sobre o Nenê, vamos lá, sobre o Nenê. O Vasco espera decidir a situação do meia Nenê ainda essa semana, né? O jogador tem contrato até abril, era um contrato que era só para jogar o Campeonato Carioca. Lembrar que o Vasco faz 3 jogos em abril, um é o Atlético Mineiro, jogando fora de casa no dia 15/4, o segundo é o Palmeiras no dia 22/4 no Maracanã, em São Januário, e o terceiro é o Bahia, jogando em casa também no dia 29/4. Então o Nenê ainda vai ter contrato vigente com o Vasco nesses 3 jogos e pode sim jogar o início do Campeonato Carioca ou está à disposição no início do Campeonato Carioca. O Nenê está fazendo cursos na CBF de licença B e executivo, visando preparação para uma carreira futura aí no futebol. Ele deve assumir um cargo no Vasco, mas ainda não se sabe qual cargo que o Nenê deve assumir. Isso é uma matéria que foi publicada no UOL. E para finalizar o vídeo, hoje eu trouxe mais cedo o Edmundo, que além de falar que o Nenê tem que sair, não dá mais, acabou, né? Ele escrachou o Léo Matos. E o áudio, se quiser ver, tá no vídeo de hoje mais cedo, onde ele fala que o Léo Matos, se ele conseguiu trabalhar no Vasco, qualquer um consegue ser dirigente, e que não entende por que o Léo Matos, porque ele não tem história nenhuma com o Vasco, não tem identidade nenhuma com o Vasco. E o Léo Matos publicou um texto no Instagram esculhambando o Edmundo. Eu vou ler o trecho aqui para você, ou eu vou ler o texto aqui para você, abre aspas, para o que disse o ex-jogador do Vasco e agora que trabalha no departamento de futebol, o Léo Matos. Hoje fui surpreendido com a fala do ex-jogador de futebol Edmundo, dizendo que se eu sou dirigente, qualquer um pode ser. Passando aqui somente para te lembrar, Edmundo, que para trabalhar com futebol profissional, a última coisa que se exige de uma pessoa é que ela seja ídolo do clube, né? O profissional em questão precisa primeiramente ter perfil para o cargo, se preparar, ter um QI interessante, ser completamente desprovido de vaidade, ter credibilidade com as pessoas, coisa que todos nós do futebol sabemos que você não tem. Enfim, no meu caso, falo inglês, francês, russo, espanhol, fiz curso nos últimos 2 anos ainda atuando como jogador e fui convidado pelo Paulo para fazer parte do departamento de futebol. Ou seja, diferente do que você pensa, não é tão fácil como parece exercer essa função e tantas outras no futebol. Talvez você com a sua cabeça pequena e a boca grande fique difícil de entender, mas é o meu dever pelo menos tentar te explicar para você não cometer o erro novamente de desmerecer e atacar um profissional do futebol. Edmundo, você foi um dos meus ídolos de infância no futebol juntamente com o Felipe, ídolo dentro de campo, pois fora dele você não é exemplo para ninguém e nem para ninguém. Você fica aí com a sua idolatria e eu fico aqui com os meus afazeres e vida que segue. Fecha aspas aí para o Léo Matos, que mandou essa letra para o ex-jogador Edmundo. O Edmundo na minha infância ou na minha juventude, para mim também foi o meu ídolo, né? Fora de campo, claro que cometeu muitos erros, não foi exemplo para muita gente, né? E uma das coisas que me chateou com relação ao Edmundo, que foi o meu grande ídolo no Vasco, foi justamente ele se envolver com a política do Vasco. E o Edmundo, que agora está cobrando aí que o profissional, para trabalhar no Vasco, ele precisa ter uma identificação com o Vasco, é o mesmo Edmundo da Sempre Vasco, essa que tumultuou as eleições no Vasco, para dizer que o processo deveria ser o contrário, que deveria, a bandeira de profissionalização dos departamentos de futebol no Vasco era justamente o contrário do que o Edmundo está falando e vai de encontro com o que o Léo Matos está falando.
A gente não precisa de torcedores trabalhando dentro do departamento de futebol. A gente precisa dos profissionais capacitados, dos melhores do mercado. O que deveria ser questionado no Léo Matos é se ele é capaz, é se ele tem alguma história como a profissão e não como um jogador ou alguém que tem identificação com o Vasco. O que a gente precisa dentro do clube é de profissionais gabaritados do mercado e não apadrinhados ou gente que foi colocado por amizade, enfim, coisas que a gente vê que rola no futebol há muitos anos, né? Então, se fala de profissionalismo e agora questiona o fato do cara estar se profissionalizando para trabalhar no Vasco. Eu acho que o Edmundo deu-lhe uma mancada e tomou-lhe uma porrada. Deixa aqui o seu comentário, curte o vídeo, compartilha, tamo junto, grande abraço, fique com Deus e saudações vascaínas.